Olá, meu nome é Gabriel Alexandre de Souza Braga e eu estou aqui para fazer a apresentação para a matéria de controle Zoom de um conversor boost para operação em modo ilhado. Nessa apresentação será então dada a introdução, falaremos sobre modelagem e linearização, análise e projeto de um compensador PID, estabilidade e erros estacionários, sintonia e sensibilidade, será dada a conclusão e mostradas as referências utilizadas. Essa apresentação é dividida em 5 módulos, esse sendo o quinto, e o objetivo dessa apresentação é falar sobre tudo que foi abordado nos 4 primeiros módulos, só que de uma maneira mais simples para que todos entendam. Então a primeira coisa é entender o que é um conversor boost. Um conversor boost ele é um circuito elétrico que traz um ganho na tensão do sistema. Então, dado uma tensão de entrada, a gente tem um ganho na tensão de saída. Isso se faz com base na redução da corrente do sistema. Então, entra uma corrente de entrada, a corrente de saída vai ser menor que a de entrada. E tudo isso para conseguir manter a potência do sistema. Né? Aqui o Q1 é um semicondutor, né? É um transistor. E ele vai se comportar ali muito parecido com uma chave, né? Onde abre e fecha, e isso faz com que o sistema mude o comportamento dele. Né? E o que é um sistema em malha aberta? Né? Um sistema em malha aberta é um sistema que não possui uma realimentação negativa e também não tem compensadores. Ou seja, caso haja uma variação na entrada do sistema ali, isso vai trazer uma variação na saída desse sistema também. Caso haja uma perturbação no sistema, isso vai impactar, né, a resposta do nosso sistema. Né? E caso o sistema esteja instável, né, ou seja, ele esteja todo louco lá, não trazendo a resposta que a gente quer, né, uma resposta toda aleatória, ele vai continuar dessa maneira, né? Ele não vai conseguir se estabilizar e trazer a resposta que a gente deseja. Isso é um sistema em malha aberta, é um sistema que não possui controle, né? É um sistema que pode ser alterado de acordo com o ambiente que ele está. E um sistema em malha fechada é um sistema que já possui um controle, né? Então essas coisas não vão acontecer com ele. E como que é esse fechamento de malha, né? É trazendo uma realimentação para o nosso sistema. Então é feita uma realimentação no nosso sistema aqui, né? Onde a gente conecta a saída com a entrada, vamos por assim, entre aspas, né? E isso vai fazer com que o sistema, né, ele consiga se estabilizar ali, né? Nem sempre o ato de fechar a malha vai estabilizar o sistema, mas isso pelo menos vai reduzir ali a sensibilidade do sistema e fazer com que ele tenha menos impacto causado por distorções, né? Mas, né, para completar isso, para a gente conseguir a cerejinha do bolo ali, né, para a gente conseguir fazer com que o sistema de fato entregue a resposta que a gente quer e vá para a estabilidade, caso ele esteja instável, com controladores, né, que também podem ser chamados de atuadores ou compensadores. E esses caras aqui, eles vão fazer com que o sistema ele se estabilize. Então aqui na figura 2 a gente tem a proposta ali para o nosso sistema, né, em malha fechada, onde a gente tem a saída, né, de tensão aqui, que ela está sendo realimentada, comparada com uma referência. Isso gera um erro que vai passar pelo nosso compensador e gerar a referência para a corrente, que também está sendo realimentada negativamente aqui, né? E daí, comparada com a nossa referência, gera um erro de corrente que passa pelo controlador e gera o ciclo de trabalho, né? Que vai passar pelo PWM, gerar essa onda quadrada, que é o ciclo de trabalho. E esse ciclo de trabalho vai atuar ali no na nossa chave, né, do sistema, fazendo assim que ele se comporte da maneira que a gente quer, pois essa é a entrada do nosso sistema, vamos por assim, né? Tem a tensão de entrada aqui, mas o que vai determinar como o sistema se comporta é essa chavezinha aí. Então aqui na figura 3 a gente pode ver a mesma coisa que na figura 2, só que de uma maneira um pouco mais simples, né, por diagrama de blocos. Então o diagrama de blocos é um jeito mais simples da gente demonstrar um sistema, né? E daí tem esse bloco aqui G, V, CF e G e L. E o que é isso? É a função de transferência do nosso sistema. Mas o que é uma função de transferência? Uma função de transferência é uma função que determina como o sistema se comporta, né? E isso em razão a algo. Então, por exemplo, GVCF, né, é a função da nossa tensão, né, em razão à entrada, ou seja, em razão a esse D aqui, a esse sinal D. E daí, com base nisso, a gente tira a função de transferência da tensão. E a da corrente é a função da nossa corrente em razão do D também, que é a entrada ali.
né? Então a gente sempre faz a saída pela entrada, né? Isso gera a nossa função de transferência, né? Então quando a gente passa o sinal D pela função de transferência aqui, como está em razão, né, está sendo dividido por D, vai cortar os Ds e vai sobrar só a tensão. Daí a gente tem a tensão que passa aqui pelo nosso sensor, que é o que está lendo, né, essa tensão aqui para poder fazer a realimentação. E por que o sensor não está sendo demonstrado na figura 2? Porque é um sensor de ganho unitário que eu coloquei ali no sistema, né, senão ele estaria sendo demonstrado. Em seguida, então, a gente tem a característica estática do sistema. E o que é essa característica? A gente vai ver, né, a resposta do sistema em vários cenários diferentes ali. E quando o sistema estabiliza, a gente pega aquele ponto, vamos por assim, e a gente coloca nesse gráfico aí, né? E daí nisso a gente vai formando então a resposta estática do sistema, que é a resposta do nosso sistema em vários casos diferentes ali, né? Mas em regime permanente, né? Ou seja, quando ele está estabilizado, né? Então aqui a gente pode ver que conforme a gente aumenta a corrente, né, de entrada do sistema, é aumentada a tensão de saída do sistema, que faz sentido, né, o que eu expliquei ali. Nem sempre a resposta estática do sistema vai ser uma resposta linear, nem esqui, às vezes pode ser totalmente diferente, né. Mas é isso. E a gente tem a resposta transitória do sistema, transiente, resposta dinâmica, né, que ela é como? A gente vai fazer uma entrada em degrau no sistema, ou seja, uma função degrau, uma função que começa em 0, e daí ela tem uma variação abrupta, assim, né, instantânea para 1, né, e daí ela continua em 1. Né, então a gente faz isso no sistema e a gente vê como ele se comporta, qual que é a resposta dele. E daí vai trazer normalmente esse comportamento inicial aqui, assim, né, é óbvio, vão ter vários tipos de comportamento inicial diferente, mas vai ter essa transição até ele estabilizar, né, e na resposta dinâmica a gente olha isso, né? Essa transição, né? Para ver como o sistema se comporta, como que ele está ali, e a gente tem uma noção do comportamento dele, né? A variação, né? Daí então, para a gente controlar um sistema, projetar o compensador do sistema para poder estabilizar ele ali e etc, né? A gente tem que fazer a modelagem matemática. O foco desse vídeo não vai ser isso, né? Porque esse é um pedaço mais denso, mais pesado, e quem tiver interesse em ver com calma, convido a ver os 4 primeiros vídeos, onde cada tópico que está sendo abordado aqui é abordado lá com uma especificação um pouco maior, com mais detalhe ali, de uma maneira um pouco melhor, né? Vamos por assim, né? Mas aqui, né, então, com base na nossa topologia do sistema, pode ser um sistema elétrico, mecânico, o que for, com base na topologia a gente vai conseguir achar essas funções matemáticas, né, que são as nossas funções de transferência, para a gente poder fazer a estabilização do sistema, né. Então a gente pega o sistema, faz a modelagem matemática, acha as funções de transferência e vamos estabilizar. Em seguida a gente tem a linearização de um sistema. E o que é a linearização? Nem sempre a gente tem um sistema linear. Às vezes a gente tem um sistema que não é linear, que tem uma resposta diferente. Mas, às vezes, a gente vai operar esse sistema num intervalo ali. E dado esse intervalo, a gente consegue traçar uma reta que demonstra bem o comportamento de um sistema. Então, se a gente colocasse ali como sendo um ponto, né, e desse um zoom, nesse ponto é possível traçar uma reta tangente ali que vai demonstrar bem, né, caso, por exemplo, numa curva, né, a gente consegue colocar um pontozinho nessa curva, traçar uma reta e daí no intervalozinho ali ele vai se comportar, essa curva vai se comportar como uma reta, ou muito próximo disso. E esse ponto é chamado de ponto de interesse. Então, caso o sistema não seja linear, você tem que definir o seu ponto de interesse e linearizar nesse ponto. E daí, com base nisso, a gente tem a resposta, a gente tem o sistema linearizado. E por que a gente usa o sistema linear, né, e não um sistema dinâmico ali, o sistema com a resposta real dele? Porque é muito difícil você tratar o comportamento, a gente já tem vários artifícios para lidar com o sistema linear. Já é muito mais fácil, muito mais prático, mais rápido. Então, às vezes é melhor realmente linearizar, vai tornar as coisas mais simples e mais fáceis de se lidar. Né? E às vezes você não vai lidar com o sistema como um todo ali, a resposta dele inteira. A gente quer só aquele ponto de interesse, então, né, ir pelo mais fácil ali. Daí, para linearizar o meu sistema, né, é usado essas equações aqui, mas não é muito foco desse vídeo, né, caso queiram, tem os 4 vídeos lá para vocês poderem dar uma olhada.
Daí então a gente chega na análise projeto de compensadores, né? Para isso a gente tem que entender o que é um compensador, né? O controlador, atuador, né? Que está sendo falado. Então a gente tem aqui o diagrama de blocos, né? A gente tem uma malha fechada e o controlador, esse cara aqui, ó, controlador PID. A gente tem dois modos, né? Existem outros controladores além do PID, né? Mas o que vai ser abordado aqui é o PID. Existem dois modos para o controlador PID. A gente tem o paralelo, que é o da figura 6, e o plano ou ideal, né, que é o da figura 7. Né? E o controlador PID paralelo, ele tem um ganho em cada ação dele. A gente tem ação proporcional, que pode ser chamada de ação P, a gente tem a ação integrativa, que pode ser chamada de ação I, e a ação derivativa, que pode ser chamada de ação D. Né? E então, o paralelo tem um ganho em cada um deles. O plano, não. O plano, o ganho vem só depois. Então, é somado essas ações, né? Ele passa pela proporcional, pela integrativa e pela derivativa, soma e depois vem um ganho que é um ganho comum para todos, certo? E o que é uma integral, uma derivada, né? Um P, né? Uma ação P ali é um ganho direto, né? Uma integral, né? Aqui é feita essa realimentação negativa, então é gerado um erro. Ele vai estar integrando esse erro. E o que é integrar um erro? É fazer uma somatória, você vai somando esse erro, vai somando. Né? O símbolo da integral é um S espichado, assim, né? Porque é de somatória mesmo, né? De uma maneira bem simples, mais ou menos isso. E o que é a derivada? A derivada é a taxa de variação. Pensa que você tem uma curva, aí você pegou um ponto ali no infinitesimal, ali naquela curva, né? Então você está com um zoom no infinitesimal e fez um ponto. E você traçou uma reta tangente ali. Né? E daí esse ângulo que é formado da reta para a curva ali é a taxa de variação. Então, o quanto que aquilo está mudando de acordo com o tempo. Né? Então, aqui a gente vai falar um pouco da ação P. Como já foi dito, a ação P é um ganho direto. Né? Então, a gente traz um ganho ali direto. Se é 1 e o ganho, vamos supor, da ação P é 2, a gente tem uma resposta 2. Né? É isso, e é constante. Sempre vai ser a mesma coisa. Né? Então, a ação P, o que ela faz com o sistema é aumentar a resposta do sistema. Ela faz que a resposta do sistema seja mais rápida, ou seja, que o sistema estabilize de maneira mais rápida ali. Né? Só que ela nem sempre consegue trazer erro zero em regime permanente para o nosso sistema. Aqui na resposta dinâmica, a gente quer que a resposta do nosso sistema chegue em 1. Né? Então pode ver que em vermelho, que é quando a ação P aqui é 3, tem um erro bem grande ali de 0,4. Né? Enquanto em verde, quando é 100, está bem próximo, mas ainda não é 1. Né? E dá para ver que em verde o sistema está estabilizando muito rápido, enquanto em vermelho está bem lento. Né? Então ela faz com que o sistema se estabilize de maneira mais rápida e consegue arrumar um pouco, né? Diminuir um pouco esse erro, mas ela não vai trazer um erro zero, ela só vai trazer erro zero se ela for infinita, e isso não tem como alcançar. Então, para isso, a gente sempre coloca a ação P com mais uma, né, que seja a integral, né, a ação I, ou a derivativa, que é a ação D. Né? E o que é a ação D? Como eu já disse, né, é integrado o erro, né, então é feito ali a somatória dos erros. E o que acontece? Ela vai somando até que o erro seja zero. Então você vai somando zero, não acontece nada. Quando o erro é zero, ela conseguiu chegar no ganho, cair, né? Ou seja, ela vai alterando esse ganho. Né? A gente tem um ganho para ela ali, mas ela vai aumentando esse ganho dela mesmo. E daí ela consegue chegar num ganho que vai conseguir fazer com que o sistema tenha um erro zero. Né? Então a gente vê que em vermelho o ganho cair, né, que a gente dá para ela é 100. E pode ver que ela até está aumentando, mas está lento ainda. Né? Então, quando eu coloco em amarelo que é 5.000, ela já consegue alcançar o erro zero, né, de uma maneira mais rápida ali. Porque a gente tem 5.000 vezes esse ganho que ela vai gerando nela ali, né, de somar esses erros. Né? Só que o que acontece? Quando a gente está no início de tudo que é zero, e a gente tem a ação I, isso vai gerar um erro muito grande. Então isso vai gerando um ganho muito grande. E daí quando ela chega em 1, que é quando ela começa a somar 0, porque não tem erro, ainda está aquele erro grande, então ela vai passar de 1. Quando ela passa de 1, traz um erro negativo, então ela começa a subtrair o erro. Até que ela chega em 1 de novo, e daí ela passa de 1 de novo, fica menor. E daí ela vai fazendo isso assim até estabilizar. Então ela traz esse sobressinal para o sistema. Né?
E daí, para lidar com isso, a gente tem a ação D, que é a derivativa. Lembra que eu falei que ela é a taxa de variação? Então, ela pega a taxa de variação do erro. Então, se o erro tem uma mudança muito grande ali no erro, né? Então, o erro, vamos supor, é 40. Daí, o erro pula para 20. Isso vai gerar uma taxa de variação, né? Então, quanto maior a taxa de variação, maior é o ganho ali da ação derivativa. Então ela vai de contrapartida com a integral. Então ela segura um pouco a ação integral, fazendo que não tenha esse sobressinal. Só que o que acontece? A derivada, né, ela é muito sensível. Ela é muito sensível. Então qualquer coisa ali vai fazer com que ela oscile, né? Isso traz às vezes oscilação para o sistema. Então nem sempre é possível aplicar a ação D. Por isso que na grande maioria das vezes é usado só um controlador PI. Então, para projetar um sistema, é escolhido o que a gente quer, um PD, um PID, um PI, né? E depois de escolher qual controlador a gente quer, então é feito o projeto, né, desses ganhos. Daí isso pode ser usado com os parâmetros do tempo de pico, né, TP, o tempo de assentamento, TS, ou então a porcentagem de sobressinal. É utilizado essas equações que estão sendo demonstradas para isso. Em seguida, a gente tem o método de Routh-Hurwitz, né, que é um método para o critério de estabilidade. Com ele, a gente consegue definir, então, o limite superior e inferior desses ganhos, Kp, Ki e Kd, né, e também até ver quantos polos a gente tem no semiciclo direito. Né. Daí você está, como assim semiciclo? A gente vai fazer ali um plot do nosso sistema ali no plano cartesiano e a gente tem o semiciclo direito e esquerdo. A gente quer que todos os polos fiquem no semiciclo esquerdo, pois sempre quando eles estão no esquerdo, eles estão estáveis. E sempre quando eles estão no direito, ele é um sistema instável. E se estiver bem em cima aqui do eixo imaginário, né, que é o eixo ali que vai estar na vertical, a gente tem um sistema marginavelmente estável. Né? Então, o Routh-Hurwitz ele vai conseguir nos trazer isso, né, quantos polos estão no semiciclo direito, ou, né, a gente pode usar ele para ali saber qual que é o limite superior e inferior ali para os nossos ganhos, né. Aqui, apesar de estar... Aqui eu não vou entrar muito em detalhes aqui como é feito a tabela, se vocês quiserem saber melhor, vejam os vídeos, né, até por questão de tempo aqui, porque eu acho que não é muito foco, né. Então a gente tem aqui a estabilidade BIBO, né, e o que é esse BIBO, né? BIBO vem de Bounded Input e Bounded Output, né? Que seria entrada limitada, saída limitada. Isso é o conceito de estabilidade. Se a gente tem uma entrada limitada, a saída tem que ser limitada. Se a saída for ilimitada, o sistema é instável. E o que é uma estabilidade assintótica, né? Estabilidade assintótica é uma estabilidade que é marginavelmente estável, né? Então, a gente vai ter uma resposta muito parecida com a de uma senoide ou de uma cossenoide, né? E uma assíntota é sempre uma reta que vai por infinito ali, né? Então, pensa assim, ó, se a gente traçar uma reta aqui na horizontal, né, na figura 11 aqui, bem na cristinha do nosso seno aqui, a gente vai ter uma assíntota. E você pode ver que esse seno nunca aumenta, ele nunca vai aumentando, ele só fica um seno constante ali, né, que a gente consegue saber qual é a amplitude dele, né. Então, isso é uma estabilidade assintótica, porque dado as assíntotas, ele está estável, ele está dentro ali, né. Se a gente for olhar aqui, então, no lugar geométrico das raízes, né, que é aquele plano cartesiano ali, mais ou menos, que eu tinha citado anteriormente, a gente pode ver que em azul a gente tem dois polos bem em cima do eixo imaginário. E isso, né, demonstra um sistema marginavelmente estável, né, porque se estiver no semiciclo direito é instável, esquerdo é estável e em cima ali é marginavelmente estável, ou assintoticamente estável. Em seguida a gente tem os tipos de erro. Eu também não vou entrar muito aqui assim sobre as equações, aqui tem alguns exemplos, né? Mas eu acho que não é o foco. Mas o que são os tipos de erros? Eles são erros estacionários dados com base na entrada. Se a gente tem uma entrada integral, né? A gente tem uma entrada que, vamos por assim, é constante no tempo. E se o nosso sistema ele gera um erro constante para uma entrada integral, ele é um sistema do tipo 1. Se ele gera um erro zero numa entrada integral, ele é um sistema então do tipo 2. Ele vai ter ou 3, né? Se ele tem um erro constante em rampa, ou seja,
com uma entrada que é linear, né, uma entrada que cresce linearmente de acordo com o tempo, ele é um sistema do tipo 2 e ele vai ter erro zero em degrau. Se ele tem um erro constante numa entrada em parábola, ou seja, uma entrada que acelera de acordo com o tempo, né, ela cresce quadraticamente com o tempo ali, ele vai ter um erro zero em rampa e um erro zero em degrau. E como que a gente faz? Né? Eu tenho um sistema do tipo 1 e eu quero que ele seja do tipo 2. A promoção, vamos por assim, é feita com base em integradores. Então, se adicionando uma ação i no seu sistema, isso já vai fazer com que ele consiga lidar com o degrau. Daí, ele não consegue lidar com rampa e eu quero que o erro seja zero em rampa. Então, você adiciona mais um integrador. Né? Mas nem sempre a gente quer que o erro seja zero. Às vezes, a gente tendo um erro igual aqui na ordem de 10 a menos 4, já tá bom. Então, você faz um sistema com uma ação i só, a gente tem a função de transferência, a gente acha aqui então qual que é a equação ali do nosso erro, né, constante, e daí a gente coloca aqui, eu quero 10 a menos quarta a magnitude ali do meu erro. E daí com base nisso a gente consegue achar então qual que é o ganho KI que a gente precisa para ter esse erro, né. Tá. Em seguida, então, a gente tem erros estacionários devido à perturbação. Né? Perturbação do sistema sempre vai ser os ruídos ali, né? Os distúrbios que podem surgir nesse sistema. Né? Então, aqui foi feita uma simulação de Simulink. Né? Primeiro, aqui na figura 14, é sem distúrbio. Então, a gente tem o erro ali, uma corrente de 30 amperes e está funcionando normal como esperado. Daí, em segundo, com compensador, né? PI. No segundo, então, foi adicionado um distúrbio, né, ali nos 3 milissegundos. Né? E pode ver que, então, há uma alteração ali na resposta, mas ela logo estabiliza. Quando, né, não tem essa ação essa ação I, essa ação integrativa, ele não consegue nem chegar nos 30 amperes que ele deveria chegar, e além disso, quando ocorre o distúrbio, ele não consegue se reajustar. Né? O que prova de novo até a tabela lá que foi demonstrada, né? Então é isso são erros devido à perturbação, né? São erros que vêm por conta de perturbações mesmo e para ajustar ele às vezes só adicionar uma ação e depende, né? Você tem que analisar o sistema ali. E daí o que são sintonia de compensadores PID, né? A sintonização de um compensador é quando a gente está fazendo um ajuste fino ali para o compensador. A gente está projetando ele ali, descobrindo os ganhos e etc. para a gente conseguir ter a resposta desejada. Com isso vem então o método de Ziegel-Nichols. Ziegel-Nichols tem 2 métodos para malha aberta e malha fechada. Para malha aberta tem que ser com um sistema que tem uma resposta similar a essa demonstrada na figura 17, que é uma resposta de primeira ordem. Né? Então a gente tem aqui o atraso do sistema e tem a constante de tempo tal, que é a constante de tempo que leva para o sistema chegar em aproximadamente 63% ali. Né? Daí para achar isso, a gente traça uma reta tangente ali ao ponto de inflexão e quando ela cruzar zero, então a gente tem o tempo de atraso e quando ela cruzar ali a nossa assíntota do ganho K, a gente consegue achar o tal. E com base nesses dois, a gente aplica na tabela e acha quais são os ganhos, né? KP, TI e TD, que é para nossa planta ali no modo ideal, né? Que foi demonstrado anteriormente. Além disso, ela tem algumas condições, né? Além de ser para malha aberta para sistema de primeira ordem. Ela tem a condição de que a razão entre o L e o T não pode ser menor que 10% e nem maior que 30%. E ela não garante estabilidade em malha fechada, dado o fato que ao fechar a malha, é deslocado os polos. Para a malha aberta, então, a gente faz com que o sistema fique marginavelmente estável, né? Então a gente acha o ganho crítico, que pode ser achado por Routh-Hurwitz, né? E quando ele está marginavelmente estável, a gente acha o período crítico. Então, com o ganho crítico e o período crítico, a gente aplica aqui na tabela e a gente tem, então, os ganhos para o sistema. Lembrando que o Ziegel-Nichols fez isso, né, com base numa taxa de decaimento de 1/4, ou seja, a primeira crista vai ser 4 vezes maior que a segunda, que vai ser 4 vezes maior que a terceira, e assim vai. A sensibilidade de um sistema é o seguinte, é bom demonstrar isso com o fechar de malhas, né, que a sensibilidade de um sistema é o quanto que o sistema responde a uma entrada, se ele responde muito ou pouco. Se ele variar muito com a entrada, isso quer dizer que a gente tem um sistema que é bem sensível. Se ele varia pouco, a gente tem um sistema pouco sensível. E quando a gente fecha a malha, a gente muda a sensibilidade do sistema. Ele sempre vai ficar com uma sensibilidade menor. Então a gente tem a figura 20.
onde a gente tem o sistema em malha aberta e o sistema em malha fechada. Quando é fechada a malha, a gente pode ver que então o ganho aqui do sistema está menor, né? Em malha aberta a gente tem 0,6, em malha fechada está chegando em 0,4, isso sem compensador, né? Um pouco menos que 0,4. E por quê? Dado uma mesma entrada, a gente tem ali uma magnitude, uma amplitude menor. Ou seja, se dado uma mesma entrada a gente tem uma amplitude menor, isso quer dizer que o sistema ficou menos sensível. Isso é bom porque se houver distúrbio, ele vai ser menos sensível ao distúrbio, né? Além disso, é possível notar que a resposta do sistema ficou mais rápido, ele está estabilizando mais rápido em malha fechada, né? E aqui é o lugar geométrico das raízes, né? Como é possível ver, quando fecha a malha, o polo vai um pouco mais para cima e mais para a esquerda, né? Ou seja, a parte real dele aumenta, né? Por isso a resposta fica um pouco mais rápida, né? E é isso. Aqui também, né, com a sensibilidade de um sistema ao ganho, né? Quando a gente traz um ganho Kp ali, o que acontece, né? É possível ver aqui, ó, esses 3 primeiros riscos que eu tô com o mouse em cima, né? Que é o tal em malha aberta aqui, né? Eles são tudo para o mesmo sistema e com a variação de tal. E o que é o tal? O tal ali é o que está... Esse é um sistema de primeira ordem e é o que está multiplicando o S no denominador, né? Então, variando esse tal, a gente vê que tem uma amplitude aqui, né? E quando a gente varia em malha fechada, a amplitude é menor, né? Mas aqui a amplitude só está tão estreita porque houve um ganho que foi feito no sistema. Se não tivesse o ganho, ia estar em mais ou menos 0,5 e essa amplitude ia ser um pouco maior, mas ainda ia ser menor que malha fechada. Então, quanto maior o ganho do sistema em malha fechada, menor é a sensibilidade dele. E daí aqui então é a resposta de um sistema com zeros, né? Aqui tem uma equação só para ilustrar para vocês ter noção, né, de que equação está sendo usada, uma equação de segunda ordem ali, e tem zero, né? O zero é o número, a raiz do numerador, né? E os polos são a raiz do denominador, vamos por assim. Então, quando a gente tem aqui Z10 e Z6, então a gente vai ter um zero em menos 10 e um zero em menos 6. E Z menos 10 a gente tem um zero em 10, né? E quanto mais próximo o zero tiver de um polo, menor vai ser a contribuição desse polo na resposta do sistema. Quando o zero estiver em cima do polo, o polo se anula, né? Então a gente consegue ver isso aqui na figura 23, que com o Z10, né, a gente tem a contribuição dos dois polos, né? E quando o Z é 6, né, então a gente tem aqui um zero em menos 6 e a gente tem um polo em menos 6. Então a gente vai ter a resposta muito similar de um sistema ali de primeira ordem que tem um polo em menos 10, em menos 2, né? E quando o Z, né, a gente tem o zero ali em 10, ou seja, está no semiciclo direito, isso traz um sobressinal negativo no sistema. É isso, né? Se a gente tivesse um zero à direita dos polos, mais no semiciclo esquerdo, isso traria um sobressinal positivo no sistema. E o que é a dominância de polo? A dominância de polo é quando né, bem o que o nome diz, quando um polo domina o outro. Isso ocorre quando a diferença ali dos polos, né, da parte real deles, é de 5 vezes ou mais. Quando há essa diferença, então o polo menor, né, que tem a menor parcela na parte real, ele domina o sistema, né, o polo mais lento domina o sistema. Então a gente vai ter uma resposta muito similar à do polo dominante, né? Então aqui, né, a gente tem o polo real, que é em azul. E isso é a função G1 aqui. É o polo real que está dominando o sistema. Então a gente tem a resposta muito similar de um sistema de primeira ordem. Sem dominância, que é o vermelho, que é o G2, a gente tem uma resposta mista, né, que tem a contribuição tanto do polo complexo quanto do real. E com dominância do polo complexo, né, que é o G3, a gente tem uma resposta muito similar de um sistema com polos complexos, né, onde tem essa oscilação, né. Então é isso. Com isso eu apresentei todos os tópicos que foram abordados na matéria, né. Espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as referências utilizadas. Até mais.